Renato, sou gestor do Mauá Capital Ações. Gostaria de comentar com vocês aqui um pouquinho do resultado do mês de agosto. A gente teve um mês de agosto extremamente turbulento, para os que já tiveram reunião com a gente, provavelmente para os brasileiros, né, que são a maioria dos ouvintes aí. Acho que é um mês padrão para o Brasil. A gente sempre tem bastante volatilidade, em alguns períodos elas se exponenciam, né, ficam um pouco maiores, mas esse mês especificamente foi um mês bem volátil, acho que para todos os mercados. A gente teve alguns fatores aí que pesaram bastante, né, obviamente a Argentina, a intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e obviamente alguns vazamentos aí sobre novas operações Lava Jato. Acho que a gente, né, ainda teve um mês bom, a gente gerou próximo a 1% de alfa em relação ao Bovespa, subimos quase 2% no mês, chegamos a estar 6% para cima, chegamos a cair 7 ou 8% no mês, mas acho que assim, a cabeça é de longo prazo, as posições foram preservadas. A gente, né, para os que vêm acompanhando a gente tinha uma posição razoavelmente grande em Banco BTG, ela uma posição que ela sempre teve limitada ali pelo tamanho a custo, né, de quanto a gente poderia investir no banco, pelo banco ter passado aí por momentos outros momentos de estresse em relação à Lava Jato, né, a prisão do André Esteves. Então a gente tem alguns limites que a gente tem de posições que já tenham tido um passado, né, a JBS, uma Braskem, um Banco Pactual. A gente acaba penalizando a parte qualitativa nesse sentido de governança, né? Então o banco era uma posição que a gente tinha uma limitação de um certo número. Como ele se apreciou muito, ele continua subindo aí mais que 100% no ano, mais que dobrou o preço da ação. Então a custo estava dentro dos nossos parâmetros, mas a gente acabou, obviamente, a mercado indo um pouco além do que a gente estava ali, da posição que seria um tamanho ideal. Obviamente na sexta-feira, próximo ao final do mês, uns 10 dias antes do final do mês, a ação sofreu uma queda de 15%. Depois, na segunda-feira, teve um outro episódio envolvendo um vazamento, né, de um site do antagonista, de uma matéria que essa matéria obviamente era muita coisa requentada e não trazia nada novo com relação às atividades do banco. E as críticas e ofensivas, assim, bastante infundadas, né, e execuíveis em relação ao que realmente era, que o banco tinha um departamento de pagamento de propina à la Odebrecht, obviamente tentando fazer movimentações em conta CETIP, coisas que são quase impossíveis nos dias de hoje. Antigamente você até poderia ter algum tipo de mudança aí para algumas operações que já tinham sido registradas, etc. Hoje em dia, assim, seria quase que impensável que isso fosse razoável acontecer. Então a gente segurou a posição. Na segunda-feira, o banco, na segunda-feira, dia 26, 27, mais ou menos, teve um conference call. A gente teve uma reunião presencial também lá com o André, com o Salud, com o pessoal todo do banco. Foram alguns poucos investidores e acho que eles explicaram, deixaram mais do que claro o porquê, né, dessas acusações e o que tinha vindo à tona e o que realmente estava acontecendo da visão deles, do lado deles. Trouxe obviamente algum conforto no mercado, a ação voltou 20%. O que a gente fez, a gente aproveitou essa alta, a gente reduziu levemente para ter a nossa posição a custo, né, do que a gente queria ter, mas é um papel que a gente acha que ainda tem bastante coisa por vir. E obviamente na parte assim dos destaques, né, então o Pactual, apesar da volatilidade, é uma posição que continua muito ganhadora ainda para a gente, e a gente continua gostando muito do case. A gente só ajustou um pouco o tamanho. E em relação ao mês, acho que o maior destaque positivo aí foram as ações da Intermédica, uma posição que a gente gosta muito, inclusive está na nossa carta, né? Vocês podem conferir nossa carta semestral, tem um pequeno comentário, se alguém quiser coisa mais específica. Ela é basicamente um play integrado de saúde, que está com uma performance estelar, né, no ano, e acho que a gente faz jus, né, ao que é o management, a estratégia da companhia e ao processo, sim, da indústria. A gente julga ser um dos melhores, se não o melhor play para participar dessa indústria da parte de saúde no Brasil. Então, outras posições que a gente também ganhou dinheiro, então IRB foi uma posição bem vencedora,
também andou bastante. Magazine Luiza, né, continua sendo aí um carro-chefe. Em relação aos detratores, acho que Petrobras caiu, mas a gente gosta, a gente vê aí a empresa numa desalavancagem enorme, num esforço enorme de desalavancagem, sofreu um pouco por conta do petróleo, mas a gente acha que tem um valor de reserva muito grande ali. Você vai ter os próximos passos aí de cessão onerosa, a gente acha que deve andar em breve, então a gente vem acumulando ações dela, que eram ações que a gente tinha reduzido a posição há um tempo já, mas a gente passou a aproveitar essa baixa para comprar mais um pouco e repondo. Acho que Kroton também foi uma surpresa, não foi bem uma surpresa, mas o resultado ele veio bem aquém do que o mercado esperava. Os nossos números já eram números fracos, mas vieram ainda mais fracos em algumas áreas de negócio. A posição que a gente gosta, mas é pequena, a posição de 2% do fundo, né? A gente tinha uma posição um pouco maior e resolveu sair, diminuir há um tempo atrás, e acho que assim, a ação saiu de 10 para 15 quase, e dentro de rumores aí de que a empresa listaria uma empresa que ela tem dentro, que é a Somos, etc. Acho que muito mais rumor de mercado, que se tal não está acontecendo a gente não sabe, e acabou andando um pouco à frente do resultado. E aí, a hora que veio o resultado, algumas pessoas, os investidores, resolveram sair da ação, então ela saiu de 11 para 14, de 14 voltou para 10, mas a gente continua ali pequeno. Então assim, esperamos aí que setembro, né, seja um bom mês, um pouco menos de volatilidade, mas a gente continua bem convicto com as apostas de longo prazo que a gente tem no livro. Obrigado a todos e mês que vem estamos aí.